Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre Deuteronômio 30. Então, por favor, abra a vossa Bíblia ou medite junto comigo aqui agora. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te entre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Verso do número 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. O Deuteronômio Sagrado, o livro Pentateuco, este capítulo de 30 de Deuteronômio é o último livro Pentateuco, até mesmo da Torá judaica, aonde que Moisés escreve os seus últimos momentos acerca das bênçãos do Senhor e também as maldições que pode acarretar. Maldições como assim, irmão? Maldições por quanto não ouve a voz do Senhor. E todo aquele que não ouve, exemplo, a voz do Pai, o que acaba acontecendo? Somente cai em desgraça e ruína. Então hoje vamos falar um pouquinho de Deuteronômio 30, tá? Também nesses versículos a gente leu, e depois adentrarei no verso do número 11. Vem com a Escola Teocentrismo e vamos falar um pouquinho aqui. Desde o início, desde Adão e Eva, o Senhor Deus sempre tentou ter um relacionamento com o ser humano. É isso mesmo. Desde o Jardim do Éden até os dias atuais, Deus sempre tenta chamar a atenção do ser humano. Porém, o ser humano tem um coração, muitas vezes, de pedra e que não ouve a voz. Pois bem, por isso que pela misericórdia de Deus, temos o Espírito Santo que pode convencer o ser humano, certo? E Deus chama a todos aqueles que há de ser salvo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por que usei esse versículo para começar Deuteronômio? Porquanto muitas pessoas acreditam fielmente que toda a palavra de Deus não passa de palavras escritas por homens. Sim, eu lhe digo, for escrito por homens, mas homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus escreveu tudo o que as Escrituras Sagradas diz. Se você tem dificuldade, meu querido, de ouvir a palavra de Deus que foi escrita, sim por homens, mas homens cheios do Espírito Santo, então por que você dá valor e crédito em que Sócrates e Platão escreveu? Fala pra mim. Por que você lê jornal, sendo que são coisas que um homem escreveu? De fato, um homem sem a inspiração divina foi quem escreveu o jornal e os livros filósofos. E olha que eu gosto de filosofia, viu? Ou seja, a palavra de Deus é escrita sim A palavra de Deus foi sim escrita por homens, mas homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Aí eu abro um parênteses aqui só para lhe dizer algo. Como é que pode, né? A palavra de Deus testificar de coisas futuras, que no caso acontecem em nossos dias atuais, e irão acontecer coisas piores ainda, sendo que há 2000 e poucos anos atrás foram profetizados por profetas, e até o próprio Cristo lhe disse um dia, por exemplo, acerca do templo sagrado, do segundo templo lá de Salomão, que não ficaria pedra sobre pedra, que não viesse a ser derrubado. Fala para mim, depois de 70 anos depois, Jerusalém é invadida, certo? E é destruído totalmente o templo, ficando somente o muro da lamentação. E hoje, atualmente, a mesquita de Al-Aqsa. Ou seja, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus, para instrução minha e proveito nosso
para a reta justiça da palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus serve de exemplo para mim e para você. Vou falar o português sério, a tomar vergonha na cara e não fazer certas coisas erradas, não praticar coisas erradas. A palavra de Deus está aí para a gente poder ouvir ela, estudar ela, meditar e guardar em nossos corações, tá bom? Pois bem, Deuteronômio capítulo 30 é onde que Moisés está quase acabando o seu ministério e o seu sucessor, Josué, vai tomar conta agora desse grande povo de israelita, que, segundo alguns historiadores, quando Moisés saiu, libertou, Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, tinham aproximadamente 1 milhão de pessoas. Povo para arrebentando, né? Muita gente para Moisés liderar aí. Somente a unção, somente a graça e o poder do Espírito Santo é quem pode conseguir convencer o ser humano. O ser humano decaiu, como eu tinha dito no início, desde o início o Deus Israel, o Deus verdadeiro, único e verdadeiro, sempre tenta atrair a pessoa. Deus sempre tenta atrair, Deus sempre tenta trazer as pessoas para os seus braços, para que possam ouvir e ser instruídos mediante a palavra dele. Aqui eu lhe falo o tema de hoje. Há 2 caminhos. 2. A vida e a morte. Está na nossa frente, certo? O Senhor está chamando. Hoje, a palavra de Deus serve de exemplo para mim e para você. Vou falar o português sério, a tomar vergonha na cara e não fazer certas coisas erradas, não praticar coisas erradas. A palavra de Deus está aí para a gente poder ouvir ela, estudar ela, meditar e guardar em nossos corações, tá bom? Pois bem, Deuteronômio capítulo 30 é onde que Moisés está quase acabando o seu ministério e o seu sucessor, Josué, vai tomar conta agora desse grande povo de israelita, que, segundo alguns historiadores, quando Moisés saiu, libertou, Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, tinham aproximadamente 1 milhão de pessoas. Povo para arrebentando, né? Muita gente para Moisés liderar aí. Somente a unção, somente a graça e o poder do Espírito Santo é quem pode conseguir convencer o ser humano. O ser humano decaiu, como eu tinha dito no início, desde o início o Deus Israel, o Deus verdadeiro, único e verdadeiro, sempre tenta atrair a pessoa. Deus sempre tenta atrair, Deus sempre tenta trazer as pessoas para os seus braços, para que possam ouvir e ser instruídos mediante a palavra dele. Aqui eu lhe falo o tema de hoje. Há 2 caminhos. 2. A vida e a morte. Está na nossa frente, certo? O Senhor está chamando. Alguns me falam, se o Senhor me chama, eu não ouço a voz dele. Eu quero lhe dizer, Deus chama sim a se converter e a se arrepender do pecado, para que possa adentrar naquela mansão celestial. Muitos querem ir para o céu, mas não querem dar ouvido à voz do Senhor. As misericórdias do Senhor para aqueles que se arrependem é extraordinário, desde que se arrependam de fato do coração. É o que Deus quer, um arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, é a gente tá indo para a morte, para o abismo, e você se desviar desse caminho e voltar a trilhar o caminho correto. E o caminho correto, meu querido, é Jesus Cristo. Eu e você deve viver a sua palavra, porque nelas que eu tenho a vida eterna. Nelas a vida eterna. E se você não conhecer a verdade para a verdade te libertar, você por si próprio, com a sua natureza ignorante, arrogante, irá se encaminhar não para o céu, mas para a morte. E não é isso que Deus quer. Deus quer se relacionar com o ser humano. Deus quer se relacionar com você. Porém, você muitas vezes não escuta a voz do Senhor. Não quer dar crédito no que a palavra de Deus fala, certo? E a palavra do Senhor fala, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz. Ou seja, dar ouvido não é somente você escutar esse vídeo, ou escutar alguma outra mensagem, ou ler até mesmo e ficar somente aquela leitura. Mas sim, orar, insistir, ficar sós com Deus, batalhar, dar o sangue da sua vida ali, para que o Senhor possa
transformar o nosso coração. Muitas das igrejas vivem muito no barulho, muito louvorzão e não tem a essência da palavra de Deus. É que pode ensinar, que pode corrigir, que pode trabalhar no meu coração e no seu coração. O Espírito Santo veio para um único objetivo, de convencer o ser humano a se arrepender, a voltar a trilhar o caminho da vida eterna. O que chama muito a atenção minha no versículo do número 3, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. O Senhor Deus estava falando já com o povo de Israel, certo? Acerca futuramente. Quantos estão vivendo no cativeiro? Quantos estão presos? Quantos que no momento de sozinho, dentro de si próprio, bate uma tristeza e uma agonia tamanha que a pessoa começa a chorar de repente. A pessoa se sente triste, só está feliz no meio das pessoas. Feliz, entre aspas, porque felicidade não é só você sorrir, não é somente você dar risada, compartilhar coisas através da sua rede social. O Deus quer lhe dar para você é uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que excede todo entendimento. Todo homem deveria ser circuncidado, tá? Todo macho tinha que ser circuncidado. E o Senhor, mais à frente, vai falar que não deve ser somente circuncidado a carne, mas sim o coração. Eu e você tem que se circuncidar, né? Para tirar toda a dureza, toda rancor, ódio dentro dos nossos corações. E como que você vai fazer isso? Ouvindo a palavra de Deus. Deus, ele deixou a palavra dele escrita como exemplo para mim e para você, para que nós possamos ouvir a sua palavra e seguir toda a sua lei. E hoje em dia, o mandamento dele não está longe de mim ou de você, está muito perto. A palavra do Senhor diz, porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tão pouco está longe de ti. A palavra de Deus está muito perto de mim e de você. Nós temos a Bíblia Sagrada. Quantas nações, quantas pessoas que não têm o direito, não podem e não possuem nem ao menos o Novo Testamento, não é? Quero citar um exemplo ali do missionário Joaquim Rolim, aonde que a sua equipe está trabalhando na tribo indígena, aonde que eles levaram, graças a Deus, conseguiram uma Bíblia Sagrada, as Bíblias para eles ler no dialeto deles, uma dedicação e um trabalho extraordinário levando a palavra de Deus para eles, para que eles possam a se alimentar também da palavra de Deus e aprender cada vez mais, não é? E às vezes a gente aqui no Brasil não damos tanto valor, a gente não dá valor na palavra de Deus, ao mínimo que a palavra. Muitas das vezes, muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs deixam a Bíblia no banco da igreja, não leva nem embora a Bíblia. Você imagina, não leva nem embora a Bíblia, deixa dentro da igreja, deixa de qualquer jeito, joga ela em qualquer lugar. Ela é a palavra de Deus. Nelas contém a vida eterna. A gente consegue aprender dela. Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus está de coração aberto, de braços abertos para receber eu e você. Óbvio, Deus te chama através da cruz do Calvário. Você não pode ficar falando que Ele não te ama ou que Ele não chamou você. Ele te chama sim, é que você não acabou ouvindo a voz dele, porque o seu coração está arrogante, está incrédulo, não querendo ser convencido através das Escrituras Sagradas. Mas eu vos digo, Jesus te ama e foi naquela cruz que ele provou o quanto ele ama eu e você.